Bom, e aí, meu povo? A gente vai finalizar agora o conteúdo programado da gente com essa aula aqui de estrutura da OAB e eleições. Vamos adentrar logo ao resumo, sem mais delongas. Bom, de forma inicial, a gente tem que ter em mente o quê? Que a OAB, ela possui uma personalidade jurídica própria, sui generis, ou seja, é uma personalidade jurídica única que a OAB possui, de certa forma. E também devemos ter em mente qual o objetivo, o que a OAB também objetiva na prática. Ela objetiva o quê? A defesa do Estado democrático, como eu coloquei aqui no resumo, da Constituição Federal, dos direitos humanos. A OAB, de certa forma, tem um papel social também, como vocês podem ver. Ao defender os direitos humanos, a Constituição e a defesa do Estado democrático, como objetivo também da OAB, já caracteriza, essa defesa dos direitos da sociedade. Até coloquei no final que vela, né, velando as garantias de cada cidadão. Também a OAB constitui um serviço público e ela possui imunidade tributária total. Vocês têm que ter em mente isso sempre. Uma questão pode acabar solicitando esse tipo de conhecimento. Vocês tenham esse tipo de conhecimento. Bom, aí eu coloquei também um último tópicozinho, já como observação para a gente entrar no assunto, que o pagamento da anuidade à OAB, ao órgão, à OAB, isenta os inscritos de efetuarem o pagamento de contribuição para o sindicato. Até teve um erro de português aqui. Isenta aqueles inscritos que pagaram anuidade à OAB, esse pagamento de anuidade à OAB isenta os inscritos de efetuarem um pagamento de contribuição para um sindicato. Já isenta eles disso. Agora entrando nos órgãos, né, na organização e estrutura da OAB. Agora adentrando já aos órgãos, a gente tem que saber o quê? Quais órgãos compõem a OAB? O Conselho Federal, os conselhos seccionais, coloquei tudo aqui, pessoal, as subseções e as caixas de assistência dos advogados são órgãos da OAB. Todos esses são órgãos da OAB. O primeiro, Conselho Federal, órgão máximo da OAB. Ele é composto por representantes das delegações federativas, ficando organizado em 3 representantes por cada estado brasileiro. Ou seja, cada estado escolhe uma delegação para representar esse estado e que vai ser composto, essa delegação, melhor dizendo, vai ser composta por 3 representantes desse estado. E isso compõe o Conselho Federal, essas delegações. Os ex-presidentes da OAB, pois são membros honorários vitalícios, os ex-presidentes da OAB. Aí tem a diretoria, o presidente, que vai ser eleito, o vice, o secretário-geral adjunto, tesoureiro também, viu, pessoal? Bom, tem que ressaltar que o próprio Conselho Federal, se cair em alguma questão, vocês têm que afirmar, têm que colocar como correto que o próprio Conselho Federal possui personalidade jurídica própria, certo? Mais para frente, tem que ressaltar isso, que os presidentes dos conselhos seccionais, eles poderão participar das sessões do Conselho Federal. Eles terão um lugar reservado para eles e terão direito à voz nessas sessões do Conselho Federal.
Nas sessões também, o presidente do Conselho Federal tem o chamado voto de qualidade. Professor, o que diabos é voto de qualidade? É para afirmar se está bom a sessão, é, professor? Não, não é isso não, pessoal. Esse voto de qualidade seria mais ou menos um voto de desempate, para desempatar uma votação ali que ainda está empatada. Mesmo com o voto de todos, ficou empatada. Aí o presidente tem o voto de qualidade, que é o de desempate. Melhor dizendo, para ficar mais fácil para vocês. É o chamado voto de desempate. Cada delegação de unidade federativa tem direito a um voto e não pode participar de votação em matérias de interesse da sua unidade federativa. Interessante demais esse ponto que eu coloquei. Por quê? Eu falei lá no início que cada unidade federativa, cada estado, já vai eleger, né? Já vai escolher a sua delegação federativa, que vai ter 3 representantes na sua delegação. Mesmo cada estado elegendo uma delegação federativa com 3 integrantes em cada delegação, mas cada delegação vai ter direito a apenas um voto. Não é voto por cabeça, é voto por delegação. Cada delegação tem direito a um voto, mesmo tendo 3 componentes, mesmo tendo 3 representantes dentro dessa delegação. O voto vai ser por delegação, apenas um voto, não 3 votos por cabeça. E quando eu coloco que não pode participar de votações em matérias de interesse da sua unidade federativa, é o seguinte, explicando de uma maneira bem mais fácil. Em uma votação, está sendo debatido uma matéria que interessa certa unidade federativa, certo estado. Interessa muito a esse estado, esse debate dessa matéria que está em votação. Em relação a essa votação dessa matéria que interessa a este estado X, esse estado X não vai poder participar dessa votação, porque é uma votação de uma matéria que interessa muito esse estado X, que vai influenciar muito esse estado X, para esse estado X. E por isso ele não pode votar, não pode participar da votação, entendeu? É uma votação que interessa muito o estado do Maranhão, que interessa muito o estado do Ceará, pois a delegação federativa do Ceará, a delegação federativa do Maranhão não vai poder participar dessa votação, porque é uma matéria que interessa muito a eles, vai influenciar muito para eles. Bom, coloquei já por motivo de conhecimento mesmo que a sede do Conselho Federal é na capital da República, já que é um órgão máximo da OAB, nada mais justo que ser na capital da República. Bom, compete ao Conselho Federal o quê? Eu não coloquei todas as coisas que competem ao Conselho Federal, porque é um rol até um pouco extenso. Ficaria chato eu ler tudo aqui, porque seria uma lista extensa. Salvo engano, são 15 incisos, algo do tipo. Não tenho em mente a quantidade total de incisos. Até solicitei aqui no final que vocês leiam por conta própria todos os incisos do artigo 54 da Lei 8.906 de 94. Porque é essencial vocês terem esse conhecimento. É um rol, e rol tem que ler. Coloquei algumas coisas já para vocês terem uma ideia. Compete ao Conselho Federal o quê? Lutar pelas prerrogativas dos advogados, interesses coletivos ou individuais dos advogados, velar pela dignidade da advocacia, intervir nos conselhos seccionais se houver uma violação muito grave a essa Lei 8.906 ou ao Regulamento Geral, e também
julga em grau de recurso as questões que foram decididas lá no Conselho Seccional. Uma questão foi decidida no Conselho Seccional e, em grau de recurso, será julgada essa decisão, se couber em grau de recurso, no Conselho Federal. E também uma coisa interessante que eu coloquei, que compete ao Conselho Federal ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade. Tem que ter em mente isso. Se cair uma questão, a qual órgão da OAB compete ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade? A qual órgão da OAB compete, existe essa possibilidade de ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade? Aí você já mata. Conselho Federal, professor. Pronto. Vocês têm que estar atentos a esses detalhes. Dentre outras coisas que também compete ao Conselho Federal. Leiam todos os incisos do artigo 54 da Lei 8.906, de 94. Viu, pessoal? Por favor, leiam. Qualquer dúvida, perguntem no grupo lá de apoio, que é essencial vocês terem esse feedback com a gente. De dúvidas, o momento de tirar dúvida é antes da prova. Durante a prova, infelizmente, não tem como mais tirar dúvida. Bom, nas deliberações do Conselho Federal, os membros que compõem a diretoria votam representando suas delegações, obviamente, né? E o presidente cabe o voto de qualidade de desempate, ou embargar a decisão se não for unânime. Caso se não for uma decisão unânime, em deliberações do Conselho Federal. Entendeu? Deliberações do Conselho Federal, pessoal. Bom, o Conselho Federal, ele também é composto pelo Conselho Pleno, pelo órgão especial do Conselho Pleno, pela primeira Câmara do Conselho Federal, pela segunda Câmara do Conselho Federal e sua terceira Câmara. Bom, o Conselho Pleno, ele é composto especialmente pelos conselheiros federais de cada delegação. Professor, quem são esses conselheiros federais? Lembram das delegações federativas, que são escolhidas por cada estado para representá-los no Conselho Federal? Pois bem, cada delegação federativa tem 3 integrantes, e cada integrante é um conselheiro federal, perdão, para ficar claro. Então, o Conselho Pleno tem lá os conselheiros federais de cada delegação nele, os ex-presidentes, todos os ex-presidentes vivos ainda, né? O presidente, e é presidido pelo presidente do Conselho Federal e secretariado pelo secretário-geral. Tem que ter em mente essa composição do Conselho Federal, essa organização, essa estrutura dele, pessoal. Já no órgão especial do Conselho Pleno, um conselheiro federal de cada delegação. Cada delegação tem 3 conselheiros federais. E aqui no órgão especial do Conselho Pleno, vai ser necessário um conselheiro de cada delegação, não vai ser necessário os 3. Vai ter a participação do Conselho Pleno, os ex-presidentes, e é presidido pelo vice-presidente do Conselho Federal e é secretariado pelo secretário-geral adjunto. Olha os detalhes, pessoal. O Conselho Pleno é presidido pelo presidente do Conselho Federal e tem o secretário-geral. Já no órgão especial do Conselho Pleno, é presidido pelo vice e secretariado pelo secretário-geral adjunto. Agora vamos para a
primeira das três câmaras. A primeira câmara, que é presidida pelo secretário-geral, pessoal. Nela vão ser julgados o quê, professor? Vai ser julgado recursos sobre a atividade da advocacia, prerrogativas dos advogados, estagiários, inscritos nos quadros da OAB, também sobre incompatibilidades e impedimentos, e outras coisinhas mais também. Vocês têm que ler também, porque é rol. Rol tem que ler. Não adianta eu passar aqui a leitura em todos os rols que existentes na Lei 8.906 ou no Regulamento Geral, que vocês não vão fixar tudo. Não vão fixar bem. Tem que ler, pessoal. Coloquei todos os artigos bonitinho lá no início, ó. Todos os artigos bonitinho no início, para vocês lerem, pessoal. Porque faz parte, é trabalhoso, mas faz parte do estudo, essa leitura dos artigos, dos incisos, das alíneas, tudo faz parte mesmo do estudo, pessoal. Aqui é mais para esclarecer, é um resumo para esclarecer mais sobre o assunto, certo? Então, a primeira Câmara, presidida pelo secretário-geral, e julga recursos sobre a atividade da advocacia, prerrogativas dos advogados, estagiários, inscrições nos quadros da OAB, incompatibilidades e impedimentos. A primeira Câmara julga isto, entre outras coisinhas. Segunda Câmara, presidida pelo secretário-geral adjunto. A primeira Câmara, é só vocês fazerem como se fosse uma escadinha. A primeira Câmara é o secretário-geral. A segunda Câmara já é o secretário-geral adjunto, já diminuiu um pouquinho. A terceira Câmara, já é o tesoureiro. Já não é mais nem secretário, é o tesoureiro. Vocês fazem como se fosse uma escadinha, vai diminuindo para ficar mais fácil de vocês pegarem isso. Se ajuda, né? Então, a segunda Câmara, presidida pelo secretário-geral adjunto, vai julgar o quê? Recursos sobre ética, deveres do advogado, sanções e infrações disciplinares, dentre outras funções e matérias que decide. Leiam os rolos, leiam os artigos. Terceira Câmara, presidida pelo tesoureiro. A terceira e última Câmara, presidida pelo tesoureiro. Julga recursos sobre a estrutura, órgãos e processo eleitoral da OAB. Também vai julgar o quê? Recursos sobre sociedade de advogados, advogados associados, advogados empregados, entre outras funções e matéria que decide. Para ter uma base, pessoal. Na primeira Câmara, já vai ser recurso sobre a atividade mesmo da advocacia, prerrogativas dos advogados, incompatibilidade, impedimentos, sobre inscrições nos quadros do OAB. Aí já na segunda Câmara, perdão, já diminui um pouquinho, digamos que a complexidade do assunto. Já vai para recursos sobre ética, deveres do advogado, sanções e infrações. Aí na terceira Câmara, aí já vai julgar mais sobre a estrutura, recursos sobre a estrutura, sobre órgãos, processo eleitoral, sobre sociedade de advogados, advogados associados e advogados empregados também. Tem que ter em mente o que cada um julga também, pessoal. Por isso que eu coloquei para vocês já terem uma base de cada um aqui. E que também compõe o Conselho Federal a sua própria diretoria, né? O Conselho Federal tem sua própria diretoria. E vai estar o presidente, o vice, tesoureiro, secretário-geral, certo? Bom, agora partindo para o Conselho Seccional. Professor, primeiro, o que é que a gente tem que ter em mente também sobre o Conselho Seccional? É que, assim como o Conselho Federal, o próprio Conselho Federal tem a sua
personalidade jurídica própria. Tem a sua própria personalidade jurídica, assim como o Conselho Federal. E a sua jurisdição, sua área de atuação, digamos assim, é sobre o respectivo estado que ele representa, certo? E a sede de cada conselho seccional é no seu estado que representa. Por exemplo, Conselho Seccional de São Paulo. A sede é onde, pessoal? Em São Paulo. Não tem nem para onde. É um conselho seccional de cada estado. Cada estado tem o seu conselho seccional. E se o conselho seccional é de São Paulo, a sede só pode ser em São Paulo, pessoal. Bom, ele é composto pelos seus próprios conselheiros eleitos. Ele tem os seus próprios conselheiros, sua diretoria própria, e que vai ser em um número proporcional à quantidade de advogados inscritos naquele estado, certo? Bom, aí já partindo aqui para os integrantes. Assim como no Conselho Federal, tem a participação também dos ex-presidentes do Conselho Federal, aqui no Conselho Seccional também tem, pois os integrantes são os conselheiros eleitos, os ex-presidentes como membros honorários vitalícios, com direito à voz nas sessões. Importante, o presidente do Instituto dos Advogados local. Local é membro honorário também, com direito à voz nas sessões. Se por algum acaso estiver em uma sessão lá da subseção, ou da subseção não, da seccional, durante alguma sessão estiver presente o presidente do Conselho Federal, ou seus conselheiros federais, ou o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados, ou presidente de alguma subseção, eles todos terão direito à voz nas sessões que estiverem presentes. Tem que ter em mente isso, pessoal. Está presente o presidente do Conselho Federal aqui na sessão da nossa seccional. Ele tem direito à voz nessa sessão que ele estiver presente, viu? Ele tem direito à voz nessa sessão que ele estiver presente. Bom, já como eu falei que os conselheiros eleitos, tem diretoria própria, tem conselheiros eleitos, e esse número vai ser proporcional à quantidade de advogados inscritos, aí a gente tem que explicar como isso funciona, que está aqui. A quantidade de conselheiros que compõem o conselho seccional vai depender da quantidade de advogados inscritos. Por exemplo, até 3.000 advogados inscritos ali naquela unidade federativa, naquela seccional, vai ser de, no máximo, 30 conselheiros. Vai poder ter, no máximo, 30 conselheiros. Se tiver mais de 3.000 advogados, aí o número vai aumentar, podendo chegar, no máximo, a 80 conselheiros. E como é que vai ser esse aumento, professor? Vai ser basicamente assim. A cada grupo de 3.000 advogados inscritos, aumenta um conselheiro. Por exemplo, em uma determinada seccional, tem inscrito 9.000 advogados, até coloquei o exemplo aqui, tem inscrito 9.000 advogados, 9.000 são 3 grupos de 3.000 advogados. Perdão, não sei se vocês estão conseguindo acompanhar meu raciocínio. Estão inscritos 9.000 advogados em uma seccional. Esse grupo de 9.000 advogados são 3, se você dividir, são 3 grupos de 3.000 advogados. Como são 3 grupos de 3.000 advogados, a cada grupo, há mais de 3.000 advogados, vai ser aumentado mais um conselheiro, certo? Aumenta-se em mais um conselheiro por grupo de 3.000 advogados. É feita essa contagem. É um pouquinho complicada, né? Poderia ser mais simples. Mas é feita assim. A cada
A cada grupo de 3.000 advogados a mais inscrito, aumenta-se um conselheiro, certo? Até 3.000 advogados é 30 conselheiros. Se passar disso, tiver 6, aí já, como tem 6 advogados, são 2 grupos de 3.000 advogados. Aí já vai se aumentar mais um conselheiro. No caso dos 9.000 advogados, como são 3 grupos de 3.000 advogados, se aumenta, né? Aumenta mais 2 conselheiros. Mas por que, professor, são 3.000 advogados? É porque a partir de mais um grupo de 3.000 advogados. Já tem 3.000 aqui, se aparece, tem 3.000, que aí são 30 conselheiros para esses 3.000 advogados, aí essa seccional aumenta mais 3.000 advogados, ela fica com 6.000. Aí, a partir disso, a partir desse grupo a mais de 3.000 advogados, que vai fazer 6.000 no total, vai se aumentar mais um conselheiro. É meio chato, é meio complexo. Não sei se a explicação ficou boa, mas qualquer coisa podem perguntar, que eu tento explicar de alguma forma melhor, certo? A cada grupo de 3.000 advogados a mais, aumenta um conselheiro. Se uma seccional tem 3.000, depois ela passa a ter 6.000 advogados, vai aumentar mais um conselheiro, porque entrou mais um grupo de 3.000 advogados, que fez um total de 6. Antes ela tinha 3. Aí entrou mais um grupo de 3.000 inscritos, aumenta-se mais um conselheiro. Acho que ficou mais fácil assim. É importante também frisar que caberá ao Conselho Seccional isso aqui, ó, de criar uma tabela mínima de honorários. Por que cabe ao Conselho Seccional, professor, e não ao Conselho Federal, para ficar uma coisa unânime? Porque, pessoal, cada tabela mínima de honorário vai ser válida dentro daquele estado, dentro daquele território. Por exemplo, a tabela mínima de honorários aqui, a tabela mínima de honorários do Maranhão pode ter valores maiores ou menores que a tabela mínima de honorários do Piauí, por exemplo. Não importa. Isso não importa. Por isso que deixou como competência do Conselho Seccional criar essa tabela mínima. Porque cada conselho cria a sua, que vai ser válida dentro do seu território, de cada território. Bom, também compete, né, ao Conselho Seccional, alguma das coisas que compete a ele, que eu coloquei aqui, julgar em grau de recurso as questões decididas por seu presidente, diretoria, Tribunal de Ética e Disciplina e pelas diretorias das subseções e da Caixa de Assistência de Advogados. Coloquei isso porque é um dos mais essenciais que compete ao Conselho Seccional, esse aqui, que é julgar em grau de recurso, todas não, que é julgar em grau de recurso as questões decididas por seu presidente, diretoria, Tribunal de Ética e Disciplina e as decisões feitas pelas diretorias das subseções e da Caixa de Assistência dos Advogados. E também realização do exame de ordem naquele território, também compete ao Conselho Seccional referente. Decidir sobre pedidos de inscrição nos quadros de advogados e estagiários referente ao seu território, dentre outros. Quero me inscrever nos quadros de advogados da OAB São Paulo. Vai ser de competência do Conselho Seccional de São Paulo aprovar ou não o seu pedido de inscrição como advogado nos quadros da OAB de São Paulo, certo? Cada território, cada Conselho Seccional vai decidir sobre a inscrição, a aprovação ou não da inscrição dos advogados
dentro do seu território, que compete a eles. E leiam todos os incisos do artigo 58 da Lei 8.906 de 94. Por favor, pessoal, é um outro rol também, viu? Outro rol. Não se esqueçam de ler. Uma das coisas também interessantes é que o Conselho Seccional ele vai fiscalizar as contas da sua própria diretoria. Algo interessante, né? Que deixou essa competência de fiscalizar as contas da diretoria do Conselho Seccional uma competência do próprio Conselho Seccional, que é fiscalizar as contas da sua própria diretoria e das diretorias das subseções e caixas de assistência dentro do seu território. Poderá intervir nas subseções e caixas de assistência do seu território, se for necessário. Se ele ver alguma necessidade de intervir em uma subseção, poderá intervir o Conselho Seccional nessa subseção, ou em uma caixa de assistência. Bom, agora, pessoal, a gente vai para as subseções. Professor, a gente viu o Conselho Federal, é o órgão máximo, o órgão geral da OAB, como se fosse o nacional. A gente viu também, nós vimos o Conselho Seccional, que é de cada estado. E o que diabos seriam as subseções, professor? Tem mais onde colocar essas coisas, porque o nacional tem o Conselho Federal e cada estado tem o seu Conselho Seccional. Que diabos seria uma subseção? Pessoal, tem a capital de São Paulo, que é São Paulo também, o nome da capital. Pois bem, o Conselho Seccional fica lá, São Paulo. E a subseção ficaria, por exemplo, em alguma cidade do interior de São Paulo. Seria basicamente como um braço, eu coloquei, né? As subseções são braços da seccional, mas são braços autônomos. São braços autônomos que atuam por conta própria. Eles são criados pelo Conselho Seccional do território, mas que atuam de forma autônoma, as subseções. Bom, a gente tem que ver também que, assim como o Conselho Seccional e assim como o próprio Conselho Federal também, as subseções têm a sua própria diretoria, pessoal. Ela não vai depender, assim, depender entre aspas, da diretoria da seccional. Ah, só tem a diretoria da seccional. Não. A subseção vai ter a sua própria diretoria, que vai administrar essa subseção. E se em uma subseção, porque a subseção vai ser um município, né, uma cidade do interior, e se lá tiver mais de 100 advogados inscritos lá, mais de advogados nesse município, a subseção poderá ter um conselho. Professor, e quantos conselheiros serão nesse conselho da subseção? Essa quantidade de conselheiros é fixada, é dita pelo próprio conselho seccional. O conselho seccional vai dizer a quantidade de conselheiros que terá na subseção. Bom, em relação ao orçamento, valores para manutenção da subseção, é o próprio conselho seccional que é responsável por isso. Ele vai fixar, vai decidir sobre o orçamento e esses valores para a manutenção da subseção. Em relação à subseção também, se for constatado lá na subseção uma grave violação à Lei 8.906 ou ao regime interno, o próprio Conselho Seccional poderá intervir, mas ele só poderá intervir quando tiver o voto de 2/3 dos membros da seccional.
Ah, professor, lá na subseção foi constatado mesmo uma violação ao regimento interno, professor. Ao regimento interno, professor. E o Conselho Seccional obteve o voto de 2/3 dos membros da sua própria seccional, né? Então, ele vai poder intervir nessa subseção? Vai sim, pessoal. Porque se ele obter em uma votação o voto de 2/3 dos membros da seccional para intervir nessa subseção, então ele poderá intervir. Ele depende dessa votação para poder intervir, mesmo se constatar grave violação à Lei 8.906 ou ao regimento interno, mas precisa dessa votação, desse voto favorável. E o que compete à subseção, professor? A subseção, compete à subseção, melhor dizendo, velar pela dignidade da advocacia, da independência da advocacia e da própria valorização, vai defender as prerrogativas dos seus advogados, mas essa competência é ali dentro do seu município. Lá dentro do seu município, do seu território, porque, até abrindo um parênteses aqui, a subseção poderá representar um ou mais de um município. Por exemplo, uma subseção representa 2 municípios de um estado. Então, dentro desse território desses 2 municípios, ou de só um, se for o caso, ela vai ter que velar, compete a ela velar pela dignidade, independência, valorização da advocacia, perdão, e velar também pelas prerrogativas do advogado, dentro desse município ou desses 2 municípios também, dentro do seu território. Vai também, compete também a subseção, melhor dizendo, representar a OAB perante os poderes que forem constituídos. Vai também dar cumprimento às finalidades da OAB, desempenhar todas as suas atribuições que estiverem previstas tanto no regulamento geral ou que forem delegadas pelo Conselho Seccional, certo? Como assim? Todas as atribuições, tudo que compete, que está lá dentro do regulamento geral, que compete à subseção, ela vai ter que cumprir. E aquilo que for delegado pelo Conselho Seccional, de forma cabível, né? Cabendo delegar pelo Conselho Seccional para a subseção, então a subseção vai ter que cumprir com aquilo que foi delegado pelo Conselho Seccional. Leiam o rol também, por favor, para ficar mais claro ainda, leiam o rol lá, artigo 61 da Lei 8.906 de 94, pessoal. Rol é rol. Eu já falei, tem que ler, não adianta. Entrando agora na caixa de assistência dos advogados. Como o nome já induz, ela serve como uma assistência aos advogados mesmo. Ela vai prestar uma assistência extra, entre aspas, aos advogados. Lembrando, também possui, assim como o Conselho Seccional, o Conselho Federal, também a Caixa de Assistência dos Advogados possui personalidade jurídica própria. São criadas por quem? Pela subseção? Não. Pelo Conselho Federal? Não, professor. Pelos conselhos seccionais daquele território. A Caixa de Assistência dos Advogados é criada pelo Conselho Seccional. Bom, quando tiverem mais de 1.500 advogados inscritos. Conselho Seccional do Piauí tem mais de 1.500 advogados inscritos? Tem, professor, tem mais de 1.500.
então pode criar a Caixa de Assistência dos Advogados, não tem problema. A Caixa de Assistência dos Advogados vai ter uma diretoria própria também, que serão de 5 membros. Aqui já fica bem específico, né? São 5 membros na diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados. Outra coisa interessante, em relação à receita das anuidades recebida pelo Conselho Seccional, todas aquelas anuidades recebidas pelo Conselho Seccional, a Caixa tem direito à metade do valor. Interessante, né, pessoal? O valor que a Caixa vai ter dessas anuidades. A Caixa terá direito à metade da receita das anuidades recebidas pelo Conselho Seccional. E em caso de se desfazer a Caixa, o seu patrimônio vai ser totalmente incorporado ao Conselho Seccional. O patrimônio de uma Caixa que foi extinta ou desativada vai se incorporar ao patrimônio do Conselho Seccional, digamos assim. Bom, essa assistência prestada pela Caixa, ela será prestada quando, professor? Quando o advogado estiver em dias com o pagamento da anuidade da OAB, quando tiver obedecido uma carência de 1 ano após a inscrição desse advogado nos quadros da ordem e quando a Caixa tiver disponibilidade de recursos para oferecer essa assistência, né? Coloquei uma observação. Em casos especiais, excepcionais, que fogem à regra, o pagamento de anuidade em dias e a carência de 1 ano poderão ser dispensados para que a assistência seja prestada ao advogado, em casos excepcionais. A Caixa poderá, por exemplo, prestar serviço de saúde, como serviço odontológico, convênio médico, plano de saúde, dentre outros serviços também que pode oferecer. É como se fosse uma assistência ao advogado mesmo. Por exemplo, uma Caixa oferece um serviço odontológico com um preço bem mais acessível aos advogados. É uma forma de assistência a esses advogados, entendeu? Adentrando já, finalizando essa parte de estrutura, e adentrando agora ao assunto de eleições, essa parte de eleições, que compõe esse assunto de estrutura do OAB também. Bom, de forma introdutória, o que é que a gente precisa saber? Que a eleição de todos os órgãos da OAB deverá ser realizada na segunda quinzena do mês de novembro do último ano do mandato do presidente, por votação dos advogados regularmente inscritos. Uma eleição de chapas, chapa 1, chapa 2, chapa 3. Os advogados votam na chapa, não no candidato em si, só no candidato. Eles votam na chapa que é composta por vários integrantes, como diretoria, conselho, entendeu? A chapa é composta por vários integrantes. E eu coloquei, as chapas são compostas por quem, professor? Quem vai ser eleito nessa chapa aí da seccional? Vai ser eleito nessa chapa da seccional. Olha o tanto de gente. Os candidatos do conselho da seccional, da diretoria, a delegação do Conselho Federal. Lembram que cada unidade federativa escolhe uma delegação para representar lá no Conselho Federal? Pois ela é eleita bem aqui, junto com o Conselho Seccional, por assim dizer. A delegação ao Conselho Federal e a diretoria da Caixa de Assistência da Advocacia. Olha aí o tamanho dessa chapa. A diretoria da Caixa de Assistência da Advocacia é eleita junto com a seccional, por assim dizer. Todos os advogados inscritos são obrigados a comparecer à votação. Tem que estar atento a esse ponto também, pessoal. Bom, o candidato para
aliás, para um advogado ser candidato, ele tem que estar com a situação perante a OAB toda regular, inscrição em dia, tudo certinho, ele não pode ocupar nenhum cargo exonerável, não pode ter sido condenado por infração disciplinar, exceto se ele já tiver reabilitado dessa infração. Ah, professor, ele cometeu a infração, mas ele se reabilitou já está reabilitado. Então pode se candidatar. E estiver exercendo a advocacia há mais de 3 anos para os cargos de conselheiro seccional ou de uma subseção. E há mais de 5 anos para os outros cargos. Em mente isso. O requisito aqui que vocês têm que ter em mente. O advogado tem que estar exercendo, né, essa pessoa, esse candidato tem que estar exercendo a profissão há mais de 3 anos para o cargo de conselheiro seccional ou das subseções. Já para os demais cargos, ele tem que estar exercendo há mais de 5 anos a atividade profissional. Obviamente, a chapa eleita é aquela que tiver recebido a maioria dos votos válidos. O mandato em qualquer órgão da OAB é de 3 anos. Aqui na seccional, o mandato inicia em 1º de janeiro do ano seguinte ao da eleição. O mandato poderá ser extinto a qualquer tempo, Quando? Quando ocorrer qualquer hipótese de cancelamento de inscrição ou licenciamento profissional. Professor, um advogado teve a inscrição dele cancelada. O que é que vai acontecer com o mandato dele? Se ele compõe a chapa que ganhou agora, que foi eleita, que está eleita, melhor dizendo, se houve a cancelação da inscrição dele em qualquer hipótese, foi cancelada a inscrição, o mandato dele vai ser extinto. E a outra hipótese é se o titular sofrer uma condenação disciplinar. Ah, professor, ele sofreu uma condenação disciplinar agora. E o que é que vai acontecer com o mandato dele? Vai ser extinto. Ou então, se ele faltar sem motivo, sem justificar, a 3 reuniões ordinárias consecutivas de cada órgão deliberativo do Conselho, diretoria, subseção ou caixa da assistência da advocacia. Como assim, professor? Ele é um conselheiro, ele faz parte da diretoria, da subseção. Aí ele falta a 3 reuniões ordinárias consecutivas. Ele é um conselheiro e falta a 3 reuniões ordinárias consecutivas desse conselho. Faltou essas 3 reuniões consecutivas sem justificar, é um motivo para a extinção do mandato, viu? Ah, ele faz parte do conselho lá da subseção, do conselho da subseção. Ele faltou 3 reuniões ordinárias e consecutivas, tem que ser consecutivas, do conselho da subseção, sem justificar nenhum motivo, não justificou o motivo. O que é que vai acontecer, professor? O mandato vai ser extinto. É uma situação que ocorre essa extinção do mandato a qualquer tempo, se ocorrer isso, né? Caso ocorrendo alguma extinção, a extinção de algum mandato, o próprio conselho seccional é que vai escolher o substituto. O mandato do conselheiro seccional foi extinto. Quem é que vai decidir um substituto? Quem é que vai escolher o substituto? O próprio conselho seccional. Um membro lá da subseção, o mandato dele foi extinto. O que é que vai acontecer? O conselho seccional vai decidir o substituto dessa pessoa que teve o mandato extinto.
partindo para o Conselho Federal, a eleição. Os mandatos no Conselho Federal, eles vão iniciar não em janeiro, como o Conselho Seccional. Eles vão iniciar em 1º de fevereiro do ano seguinte da eleição. Eleição em 2021, o mandato dos conselheiros federais se iniciará em 1º de janeiro de 2022. Em relação à diretoria do Conselho Federal, é admitida a candidatura, interessante, é admitida a candidatura de 6 meses até 1 mês antes da eleição. Como assim, professor? Até 6 meses antes, ou no máximo, 1 mês antes ali da eleição, você pode registrar sua candidatura lá no Conselho Federal. Esse registro tem que estar amparado pelo apoio de, no mínimo, 6 conselheiros seccionais. Como assim, professor? Para você registrar sua candidatura lá no Conselho Federal, você tem que ter o apoio, tem que estar registrado esse apoio na sua candidatura de 6 conselheiros seccionais, no mínimo. Ah, só consegui de 5. Infelizmente, então, sua candidatura não vai poder ser registrada. Consegui de 6, professor. Então, sua candidatura poderá ser registrada, sim, junto ao Conselho Federal. E até, no máximo, 1 mês antes da eleição, deve ter o registro completo da chapa por completo. Ah, está registrado o presidente, o tesoureiro e o vice. Já passou, ó, desse prazo de 1 mês. Está faltando só alguns dias para a eleição. A candidatura vai ter que ser cancelada, porque é no máximo até 1 mês. Se faltar só alguns dias para a eleição, já perdeu o prazo para registrar a chapa completa. Aí a candidatura vai ser cancelada. Até 1 mês antes da eleição, tem que estar registrada a chapa completa. Caso contrário, a candidatura vai ser cancelada. Cada estado manda uma delegação representante, como eu falei, composta por 3 membros, cada delegação. A diretoria do Conselho Federal é escolhida através de votação de cada membro da delegação. Aqui, cada membro tem direito a um voto. Os membros honorários vitalícios não participam dessa votação. Como assim, professor? Então, quer dizer que quem só participa da votação da eleição da diretoria do Conselho Federal são só os conselheiros federais, professor? Sim, só os conselheiros federais. Quem são eles? Lembrem, cada estado manda uma delegação com 3 representantes de cada estado. Cada delegação de cada estado tem 3 representantes, 3 membros. Cada membro é um conselheiro federal e eles votam. E aqui o voto é por cabeça. Cada membro tem direito a um voto. Essa delegação tem 3, essa tem 3, essa desse outro estado tem 3. Cada membro vai ter direito a um voto. Não é voto por delegação, é voto por membro, por cabeça, para a escolha da diretoria do Conselho Federal. Essa é a eleição da diretoria do Conselho Federal. Já os membros honorários vitalícios, ex-presidentes do Conselho Federal, não participam dessa votação. Observação, ainda coloquei, para não esquecer, a delegação são os conselheiros federais de cada estado, é eleita junto com a chapa do Conselho Seccional. Voltando aqui antes de finalizar, para ninguém esquecer, olha aqui a chapa do Conselho Seccional. Chapas são compostas pelo candidato do Conselho, diretoria, delegação ao Conselho Federal. Tá aqui, pessoal. É eleito lá junto com a chapa do Conselho Seccional, por assim dizer. E finalizando essa aula, fica aqui
o meu apelo para que vocês leiam de verdade os artigos, os incisos, as alíneas, se tiver também, para que fortaleça esse estudo de vocês. E qualquer dúvida, podem entrar em contato nos nossos grupos, e-mail, grupo de apoio também, que é muito bom, que é aberto para vocês tirarem dúvidas com a gente. Qualquer dúvida pode mandar, dúvidas sobre questões, assuntos que já passaram, assuntos novos, podem jogar lá, que a gente faz o máximo para auxiliar vocês, viu? Bons estudos para vocês e uma boa noite. Ou bom dia, né?